Fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje tem um assunto muito legal para falar com vocês sobre o poder de Deus. Como que um ser divino tão poderoso, que tem tudo sobre o seu controle, e nos permite passar por momentos difíceis, por tantas tragédias, por tantas dificuldades, não ajuda as pessoas que talvez estejam passando fome, com alguma doença terrível e coisas afins. É difícil a mente humana compreender a grandiosidade de Deus e não se perguntar por que Deus não está fazendo nada. Por que Deus não está ajudando as pessoas? Por que Deus não está fazendo a diferença, já que Ele é tão poderoso, isso não significaria nada para Ele, não custaria nada para Ele. Ele poderia ajudar todas as pessoas e simplesmente não existiria mais fome, não existiria mais doenças, não existiria mais morte. É um pouco complicado para a mente humana entender isso, mas existe uma boa resposta. Em primeiro lugar, a gente tem que compreender a grandeza de Deus como um ser divino, o Criador do universo, que está acima de tudo e de todos. O que isso significa? Que Deus não é um mero mágico de uma lâmpada mágica, um gênio, ou alguém que se faz pedidos e ele está ali à sua disposição para realizar os seus desejos. Não. Esse não é Deus. Não é assim que funciona. E em segundo lugar, quando a gente está passando por algum momento difícil, é importante ter a percepção de que talvez você esteja passando uma grande tribulação, mas isso não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que Ele não está ali do seu lado. Um momento de dificuldade, um momento de tribulação existe para todo mundo, mas também existe um Deus que caminha junto com você, segura na sua mão e te ajuda a atravessar todo esse momento ruim, toda essa dificuldade. É necessário apenas que você queira enxergar isso, que você queira ter Deus ao seu lado, mesmo atravessando um momento muito difícil. Por mais que eu ande no reino do vale das sombras da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. É muito mais profundo entendendo dessa forma, não é mesmo? Quando você entende que Deus está ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis, não evitando que esses momentos existam, mas ao seu lado te ajudando a passar por eles. Tá, mas então por que Deus nos permite passar por momentos difíceis, por provações, pessoas com fome, tanta violência, tanta doença? Por que Ele permite? Em primeiro lugar, porque nós estamos em uma verdadeira guerra, uma guerra espiritual, uma batalha entre o bem e o mal. E não existe uma forma melhor de treinar os seus soldados do que colocá-los em um treinamento que seja bem próximo da realidade da guerra. Então, Deus nos permite passar pelas dificuldades para que a gente, de forma honesta, consiga expressar a nossa verdadeira fé e o nosso verdadeiro amor por Ele, mesmo nos momentos difíceis. E em segundo lugar, não menos importante, mas ainda mais bonito, Deus nos permite passar por provações, Deus nos permite passar por dificuldades, porque Ele sabe que existe, tudo isso nesse mundo existe. Um dia não vai existir, mas nesse mundo que vivemos existe. E que se Ele tirasse toda a dor, tirasse toda a fome, tirasse toda a doença e toda a morte do mundo, já estaríamos vivendo no paraíso, já estaríamos vivendo no reino de Deus. E infelizmente ainda não estamos. Jesus ainda não voltou. Então, o dia que Jesus voltar, tudo isso se concretizará. Não existirá mais fome, não existirá doença, não existirá morte. Tudo isso vai acabar. Mas até que Jesus volte, esse é o mundo que vivemos. E é exatamente por esse motivo que essas coisas ainda existem. Jesus ainda não voltou. Então, temos na esperança da volta de Cristo um mundo realmente muito melhor, com certeza. E para que nós também não ficamos desconsolados, desacreditados, e para mostrar que Deus nunca nos abandonou e nunca se esqueceu de nós, Ele, em alguns momentos, abençoa a vida de muitas pessoas e realiza até milagres, curando, movendo muitos irmãos e acabam ajudando uns aos outros e trabalham para diminuir a fome daqueles que têm fome, para levar até mesmo remédio, tratamentos e transformar a vida das pessoas. Porque o milagre de Deus é assim, de duas formas. Ele pode tanto fazer o seu milagre sozinho, com todo o seu poder, quanto Ele pode nos dar a felicidade de participar do milagre na vida de alguém, de fazer a diferença na vida de alguém. E de algum modo a gente transforma a vida daquela pessoa, ajudando-a
E isso tudo vem de um milagre que Deus preparou e nos permitiu participar. Então, a próxima vez que você se sentir mal, se sentir abandonado por Deus, se sentir rejeitado, não se esqueça. Deus não é um gênio da lâmpada, não é um mágico que está aí para atender os seus pedidos. Esse não é Deus. Deus é o Todo-Poderoso que criou este mundo, todos os céus e toda a terra, tudo que é visível e invisível aos nossos olhos. Então não ache que Ele está lá para fazer os seus caprichos. Não é assim que funciona. Deus te ama sim, muito. E Ele fará tudo o que for possível para te salvar, tudo. Ele está mais interessado em te salvar do que uma mãe que está com um filho dentro de casa e a casa está pegando fogo e ela tem que entrar lá para salvar o filho. Com certeza Deus está com muito mais desejo de te salvar. Porém, Ele não vai mudar as regras do céu. Ele não vai mudar o caráter dele. Ele não vai mudar tudo aquilo que Ele colocou como princípios só para que você seja salvo. Existem muitas coisas que não são negociáveis. E a ética de Deus é uma delas. Então nunca se esqueça disso. E quando se sentir abandonado, lembre-se de Jesus na cruz, que pouco antes de entregar o seu espírito, Ele clamou a Deus, bravejou: Pai, por que me desamparaste? Eu falando aqui de forma tão calma, não fica uma boa explicação, mas Jesus estava realmente aterrorizado, Ele realmente bravejou. E lá do céu veio o silêncio. E Jesus, ainda incomodado e se sentindo desamparado: meu pai, por que me desamparaste? E o silêncio continuou. Jesus sentiu na pele o que é ser abandonado pelo Pai, no pior momento da sua vida humana aqui na Terra. E mesmo passando por isso, sem ter nenhuma necessidade, pois Ele é Deus e Ele era perfeito, a sua única resposta foi entregar o Espírito ao Pai, demonstrando total confiança em Deus. Então lembre-se disso. Por mais que você esteja passando pelo vale das sombras da morte, o Senhor está contigo. Confia. Entrega a sua vida a Deus. Jesus fez isso e nos deu um ótimo exemplo. No momento que Ele mais precisou de Deus e Deus não respondeu, Ele ainda assim confiou no Pai.